Paz de Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 38, Judá e Tamar. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. Verso 8. Disse então Judá a Onã: Entra, a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita-se semente a teu irmão. Aqui ainda não era lei, mas já era uma tradição entre os patriarcas de que quando um marido morresse e a esposa que ele deixou casasse com o irmão para suceder a família, tá bom? Para continuar a tradição, a genealogia, né? E aqui Judá seguiu esse costume. Como o seu filho primogênito Er morreu, ele deu ao seu filho Onã a esposa dele, Tamar, né? Vamos ver, continuar a leitura. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então nós vimos aqui que Judá deu uma ordem a seu filho, Onã, para que ele continuasse a geração do seu irmão que morreu, né? Era só ele ter relação com a esposa Tamar e ter filhos. Só que, como ele era um homem egoísta, ele queria a herança toda para ele. A herança era para três, mas como um irmão morreu, ia ser dividido só para dois. Então ele não queria dar filhos para Tamar, porque ele sabia que os filhos dela e ela ficariam com parte da herança. Então, por esse egoísmo, Deus não se agrada de quem é egoísta, de quem pensa só nele mesmo. Deus olha todas as situações. Tamar estava sendo humilhada. Ela já tinha o luto do primeiro marido que morreu, porque não andava segundo o coração do Senhor. E Deus matou ele. Como nós vimos no vídeo passado, Deus mata. Como o Jó perdeu tudo e falou: Nu, vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Porque Deus deu tudo para ele. Então ele não achou ruim que Deus tirou dele. Porque ele sabia que se Deus tem o poder de dar, ele pode tirar também. A mesma coisa é a nossa vida. Deus deu o dom da vida para nós. Mas aqueles que não sabem aproveitar esse dom, essa dádiva que Deus dá para nós, Deus ele tira. Tá certo? E aqui, este homem, Onã, ele estava humilhando a sua esposa, não dando filhos a ela. Porque naquela época, as mulheres que não podiam dar filhos, elas eram mal vistas na sociedade. E isso foi muita tristeza para Tamar. Porque ela estava saudável, mas pela prática de Onã, ela não podia ter filhos. E Deus viu isso. Só Deus podia ver, porque era coisa entre eles, na tenda deles, no relacionamento íntimo deles. Deus vê tudo o que você está fazendo, não importa onde você está, Deus está vendo. Então toma cuidado com o que você faz. Mesmo que seja entre quatro paredes, mesmo que seja um lugar que você não tem medo porque você acha que está sozinho, está fazendo, ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus viu o que Onã fez com Tamar e julgou ele mal. E quando Deus julga a pessoa má, não tem mais serventia para ele, não tem propósito, não edifica aqui nessa terra e ainda humilha as outras pessoas, Deus mata, tá certo? Então Onã foi morto por Deus. E Tamar ficou solteira novamente. Vamos ver o que aconteceu? E o que fazia mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Então Judá foi falar com Tamar e, em vez de consolar a sua nora pela perda de seu marido, a humilhou mais ainda, mandando ela voltar para a casa do pai dela e usar roupas de viúva e prometeu o filho mais novo para casar com ela. Só que ele era muito mais novo, ela tinha que esperar. Então ele podia ter tomado outra atitude, né? Mas mesmo assim, ela foi obediente, se humilhou, colocou a roupa de viúva e esperou. Deus está vendo, os humilhados serão exaltados. Deus está vendo a sua situação. Confia no teu Senhor. Não importa a maldade que estão fazendo com você, se você está sendo injustiçado. Deus está vendo
e no tempo certo Deus vai te restituir, e aquele que te humilhou será humilhado, tá bom? Vamos continuar a leitura? Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas. Em Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se. E assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Tina, porque vira que Selá já era grande, e ela ele não fora dada por mulher. E vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: Vem, peço-te, deita-te comigo. Deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela disse: Que darás para me entrares a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito no rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que eu envies. Então nós vimos aqui a situação da Tamar. Ela foi deixada de lado, humilhada, sem serventia para a sociedade, porque a mulher que não podia dar filhos era desprezada. Ela não ia ter herança. Então, a situação da viúva naquela época era uma situação bem difícil. E Judá destratou ela. Foi injusto com ela. E se passou muitos dias e ela viu que aquele filho mais novo de Judá já estava na idade de casar e Judá não fazia nada. Ele não queria dar mais a Tamar, porque ele tinha medo que seu filho morresse também. Mas a culpa não era da Tamar, a culpa era de Judá, porque ele era um homem mau e não mostrou um bom caminho para os seus filhos. Como eu posso falar aqui que Judá era um homem mau? Porque lembram, nos vídeos passados, quando eles planejaram matar José, Judá era um deles. Ele queria matar seu próprio irmão, por inveja. E quando passou a caravana dos midianitas, quem que vendeu, quem que teve a ideia de vender José? O Judá. Então ele é um homem que se achava esperto, era orgulhoso da sua esperteza. Ele nunca reconheceu que estava errado. Ele, ele fazia o que queria. Ele não tinha limites. E humilhou a Tamar. Mas Tamar cansou de ser humilhada. Ela tinha sido obediente até aquele ponto, mas ela tomou uma atitude. Ela tirou a roupa de viuvez, colocou um véu e foi para a estrada, porque ela sabia que ele ia para a festa. E no meio da estrada, ele olhou e pensou que ela era uma prostituta. E ele queria ter relação com ela. E ela perguntou: O que você vai me dar para ter relação comigo? Ele falou que ia dar um cabrito. Mas ela falou: Que garantia eu vou ter que você vai me mandar esse cabrito depois? E aqui ela vai pedir algumas coisas para ele, né? Então vocês estão entendendo até a história? Uma mulher que era humilhada, Deus vai exaltar ela. Deus vai dar o que é dela, tá certo? E a gente vai ver o tamanho da importância desta história. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu nunca tinha dado muita importância para essa história. Mas depois eu fui estudar essa história. É incrível a importância desse texto. É incrível. Assistam até o final. Vocês vão ver a importância. Vocês que amam Jesus Cristo, que creem em Jesus, sem essa história, Jesus não estaria aqui no mundo. É muito importante. É importantíssima essa história. Vamos continuar a leitura? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o teu cajado, que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Então ele deu tudo que tinha para ela. Ele não sabia que era sua nora, mas ela já tinha conquistado tudo que ele tinha: o cajado, o lenço e o selo. O selo naquela época era importante. Homens importantes tinham o selo. Então ela já tinha começado a restituir o que era dela, nesse plano que ela teve. Às vezes você não sabe o que fazer,
Deus vai te dar um plano, Deus vai te dar uma orientação, vai te dar uma ideia. E você vai conseguir sair dessa situação que você está. Do mesmo jeito que Deus foi com Tamar, Deus será com você também. Amém? Vamos continuar a leitura? E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse: Não achei. Também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o, ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está pejada, né? Está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. Olha só o que Judá ia fazer. Ele ia queimar a própria nora. Porque naquela época ainda não existia lei ainda. A lei de Moisés podia apedrejar quem era adúltera, né? Mas já era uma tradição de matar a mulher adúltera. Ou o marido também que se foi encontrado adultério. Então, nessa época aqui era olho por olho, dente por dente. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio e mudou essa situação. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora nós vivemos no tempo da graça. Então, se alguém for pego em adultério, nós devemos orientar essa pessoa, dar mais chance, perdoar, porque Deus quer salvar todos, tá bom? Mas nessa época, eles podiam matar a pessoa que era adúltera. Então, ele pediu para arrastar ele e queimar. Olha que coisa terrível, né? E aconteceu que, e tirando-a fora, ele mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? Então ela deu para aquelas pessoas que iam queimar ela, para levar o cajado, o lenço e o selo, para ajudar. Porque aquele que adulterou com ela era o dono dessas coisas. Pergunta para ele se ele conhece de quem é essas coisas. Quando eles levaram isso para ele, logo ele reconheceu que aquilo era dele e que ele que tinha feito aquilo ali, né? Então, aqui a situação mudou, tá certo? Vamos ver o que aconteceu? E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Então nunca mais eles tiveram relação. Porque aqui fica a lição. Judá, até então, ele era orgulhoso. Era um homem que não tinha escrúpulo. Ele fazia o que ele queria, com quem ele quisesse. Tentou matar o irmão, vendeu o irmão para os midianitas, vendeu José, né? Humilhou Tamar, mandou ela para casa do seu pai de volta. Prometeu que ia dar o filho mais novo para ela e não deu. Essa mulher injustiçada foi e tomou aquilo que era dela. Ela precisava continuar a geração. E ela não podia ter com outras pessoas, porque senão isso seria adultério. Mas ela não adulterou, porque ela foi buscar da família dela. Já que ele não dava o filho, que era a tradição, ela foi ter com ele mesmo, para manter o sangue, a tradição. Então, quando ele percebeu o que ela fez, ele viu, nossa, mais justa é ela do que eu. Eu prometi meu filho porque ia dar para ela e não dei. E ela ficou esse tempo todo esperando, humilhada. Ele reconheceu o erro dele, ele reconheceu que humilhou ela. Então percebam aqui o quebrantamento de Judá. E por causa desse quebrantamento, desse arrependimento e mudança de atitude dele, que a gente vai ver por quem que Jesus vem. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vem através dele, tá certo? Mais para frente a gente vai ver quando o Jacó abençoa seus filhos, quando chega em Judá, aí ele manda aquela profecia, né? Que ele é leãozinho, que o cetro não vai sair da mão dele, que as suas vestes vão ser banhadas no vinho, né? Que representa totalmente profético ligado a Jesus Cristo, né? E Tamar, ela entra na genealogia de Jesus. Esse filho que ela teve com Judá, os descendentes dele vai chegar até a Jesus. Vocês entendem isso?
Esse é o nosso Senhor. Por isso que os judeus é difícil eles acreditarem em Jesus, porque Jesus é filho de Deus, mas quando estuda a história dele, a genealogia dele, ele vem de povos que controversos. A gente vê essa história aqui, é uma bagunça. É, os filhos de Judá, pessoas horríveis, Deus matou eles. Judá, homem mau, que destrata Tamar. Tamar tem que se passar por uma prostituta para poder conseguir o filho dela que ela queria. Uma situação dessa toda bagunçada, Deus pega esse povo quebrantado, sofreu, mas que se arrependeu. Tamar era humilhada e conseguiu o que queria. Judá era mau, mas reconheceu o seu erro e reconheceu que a sua nora era melhor do que ele. Quando nós nos fazemos pequenos, Deus nos faz grande. Por isso que Deus escolheu Judá, dos 12 irmãos, para ser para dele vir a geração do nosso rei Jesus. Os judeus não compreendem, porque eles não entendem a graça. A graça é isso, é o amor de Deus por nós. É o amor de perdoar. Deus perdoou Judá, porque houve arrependimento, quebrantamento. Deus perdoou Tamar, porque a atitude desesperada que ela tomou para ter um filho era justo. O próprio sogro dela reconheceu isso, que ela era justa. A atitude dela foi uma atitude desesperada, mas foi justa, porque aquela situação foi causada por ele, por Judá. Ele reconheceu seus pecados. Então fica a lição para nós: reconheçamos nossos pecados, se arrependam diante de Deus, porque isso é a graça, é o amor de Deus por nós. Ele nos perdoa. E de nós, povo quebrantado que se arrepende, Deus pode fazer muitas coisas. Deus usou Judá para chegar até Jesus Cristo, o Rei Salvador das nossas almas. Deus usou Tamar, do filho dela, santo é o nome do Senhor, para abençoar nossas vidas através de Jesus Cristo. Deus pode me usar, mesmo cheio de defeitos, mas quando eu me quebranto em oração, Deus pode me usar para muitas coisas boas. E Deus pode usar vocês também, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Eu creio que todos aqueles que têm coração quebrantado se ajoelham perante a presença de Deus, reconhecem seus pecados e confessam eles diante de Deus. Deus é poderoso para te abençoar e te fazer grande, e da sua geração trazer muita alegria para as pessoas que estão à sua volta. Vamos ver a genealogia em Mateus. Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. A Jacó gerou Judá. Dos 12 irmãos, o Espírito Santo revelou a Mateus que a genealogia de Cristo, e dos 12 irmãos só é mencionado Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, ele descende de Judá. E a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar. Olha Tamar aqui, ó. Não falou de Sara, não falou de Rebeca, não falou de Raquel. Os humilhados serão exaltados. O Espírito Santo lembrou Mateus para escrever isso daqui e honrar a Tamar, que foi tão humilhada naquela época. Deus pode mudar sua história. Você que está sendo humilhado, você será exaltado. Se não for aqui nessa terra, será na glória. Deus vai te honrar e vai te colocar uma coroa de vida eterna na tua cabeça, e você será feliz para sempre. Gerou de Tamar a Farés e a Zerá, e gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E aí continua até Jesus.